Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para agente de trânsito da Prefeitura de Taubaté, que aconteceu no dia 9 de julho de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 18, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá! Um teste de um processo seletivo deverá ser feito por 90 candidatos no período matutino e por 126 candidatos no período vespertino de certo dia. Para tanto, decidiu-se dividir todos os candidatos em grupos, de modo que o número de candidatos em cada grupo seja sempre igual, independentemente do período, e que o número total de grupos formados seja o menor possível. Nessas condições, é correto afirmar que o número total de grupos formados será igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos tomar as informações aqui do texto. Está falando que nesse teste aqui desse processo seletivo, ele vai ser feito aqui por 90 candidatos no período matutino. Portanto, no período matutino, nós vamos ter aqui um total de 90 candidatos que vão fazer esse teste. Também informou que será feito aqui por 126 candidatos no período vespertino. Então, no período vespertino serão 126 candidatos. Mas ele informou que, para tanto, decidiu-se dividir todos esses candidatos aqui em grupos, de modo que o número de candidatos em cada grupo seja sempre igual, independentemente do período, e que o número total de grupos formados deve ser o menor possível. Então, nós devemos pegar todos esses candidatos, tanto do período matutino quanto do período vespertino, e dividir aqui em grupos. E qual vai ser a quantidade de candidatos que a gente vai colocar aqui em cada um desses grupos? A gente não sabe. Então, nós devemos pegar os candidatos aqui do período matutino, que são 90 candidatos, vamos dividir colocando aqui X candidatos aqui em cada um desses grupos. E devemos pegar esses candidatos aqui do período vespertino, que são 126, e nós devemos dividir também em grupos colocando a mesma quantidade, porque ele diz que em cada grupo tem que ser sempre igual. Então, nós devemos pegar esses 126 candidatos aqui do período vespertino e dividir colocando também X candidatos em cada um desses grupos. Mas ele informou que todos os candidatos serão divididos em grupos. Se todos os candidatos serão divididos em grupos, nenhum candidato vai ficar de fora. Se nenhum candidato vai ficar por fora, significa que essas divisões aqui são divisões exatas. Se são divisões exatas, então essa quantidade X de candidatos em cada grupo aqui precisa ser um número que é divisor desses números. E repare, é o mesmo número aqui para os dois. Se é o mesmo número, esse divisor é um divisor comum. E ele também informou que o número total de grupos formados deve ser o menor possível. Para que eu tenha a menor quantidade possível de grupos formados aqui, é necessário que cada grupo desse aqui tenha a maior quantidade possível, que é o de candidatos. Então, esse número X aqui ele precisa ser o maior divisor comum. Logo, a gente está procurando aqui o máximo divisor comum entre esses dois números, 90 e 126. Então, a gente precisa encontrar agora qual que é esse máximo divisor comum entre esses dois números. E como que a gente faz para encontrar esse máximo divisor comum? A gente utiliza um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente pega esses dois números e escreve aqui embaixo, 90, 126, colocamos aqui uma barrinha vertical. E agora a gente precisa pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que seja possível dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir tanto 90 quanto 126? Repare que vai ter que ser o 2, o 90 e o 126 são números pares, então só pode ser por 2 aqui. 90 aqui, dividido por 2, aqui vai dar 45. 126 aqui dividido por 2 vai dar 63. Agora observe, não dá mais por 2, mas nota que vai ser possível dividir por 3. Os 2 aqui dá para a gente dividir por 3. 45 dividido por 3 aqui vai dar 15. 63 aqui dividido por 3 vai dar 21. Ainda dá por 3. 15 por 3 aqui vai dar 5. 21 por 3 vai dar 7. Agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que dá para dividir 5 e 7 ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que ficaram à direita de nossa barrinha vertical. Então, é só multiplicar isso aqui, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Assim, o máximo divisor comum entre 90 e 126 é 18. Significa, então, que 18 é o maior número que dá para dividir o 90 e 126 aqui ao mesmo tempo. E esse máximo divisor comum que a gente encontrou aqui, que é o 18, é exatamente esse número X aqui, que é a quantidade de candidatos que a gente vai ter aqui em cada grupo.
Assim, ao pegar esses 90 candidatos aqui do período matutino e dividir aqui, colocando 18 candidatos em cada grupo, quantos grupos a gente vai conseguir formar? É só pegar 90 e dividir por 18. 90 aqui, ó, dividir por 18 vai dar 5. Então, 90 aqui dividir por 18, nós vamos ter, então, 5 grupos aqui no período matutino. E quantos grupos a gente vai ter no período vespertino? Da mesma forma, é só pegar os 126 candidatos aqui e dividir aqui em 18 candidatos em cada grupo. Dividindo os 126 aqui por 18 vai dar quanto? 126 por 18 vai dar 7 grupos, portanto. Dessa forma, o total de grupos formados aqui serão 5 grupos aqui no período matutino, mais 7 grupos do período vespertino, a gente vai ter um total de 12 grupos. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!